Salve família! Como vocês estão? Ó, quero compartilhar algo com vocês muito importante. Ó, isso daqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Esses aqui, ó. Presta atenção no que eu vou compartilhar. Tem um monte aqui. Para pra pensar. Ai, esse aqui é só um pouquinho do que eu tenho. Eu quero compartilhar algo especial com vocês. Sabe quando você tem algo que está queimando no seu coração e você gostaria de falar, de contar para as pessoas? Você gostaria de ensinar o que você sabe, o que você aprendeu, sabe? E eu quero compartilhar isso com vocês. Como vocês estão? Quer que eu compartilhe? Escreve aí. Eu quero, que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vocês gostariam que eu compartilhasse? Escreve aí. Eu quero. Isso mexeu comigo hoje o dia todo. E eu quero entregar hoje isso para vocês. Como vocês estão? Escreve aí da onde você está falando. Cidade, país, estado, como que é? Da onde você está falando? Escreve aí para mim. Hoje é a nossa aula número 2, hein? Aula número 2. Vocês perderam a aula de ontem? Ó, se vocês perderam a aula de ontem, volta. Eu deixei ela gravada, eu vou deixar um link para vocês acessarem, tá? Mas não deixem de assistir a aula de ontem. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Olha só, presta atenção no que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu virar aqui. Tá dando para ver aí, ó? Olha só. Esses aqui são alguns cadernos meus. Eles já têm mais de 10 anos. Presta atenção. São cadernos de treinamentos, de estudos científicos. Você está vendo aqui, ó? Rasteira de costas, finaliza na negativa. Vocês não vão entender minha letra. Eu sou professor de educação física, não sou médico, mas a minha letra é pior que letra de médico. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Opa, olha só. Treinamento de Benguela, volume de jogo. Esse caderno é muito antigo, gente. Tem mais de 10 anos. Olha só. Isso aqui são estudos. São estudos científicos com base no treinamento de Benguela. Tá vendo, ó? Aqui são estudos. Olha isso daqui. Tá vendo como tá antigo? Isso aqui são tudo estudos. Volume de jogo no chão. Então vamos lá, vou mostrar mais, quero compartilhar isso. Olha só isso aqui, ó. São todos estudos. Ó, ginga, queixada avançando, outra queixada, armada com martelo, finaliza na cadeira, martelo, 2 martelos. Então isso aqui são tudo estudos, gente. São todos estudos para melhorar o volume de jogo. Deixa eu ver, tem mais aqui. Olha isso. Olha esse estudo aqui. Pera aí, não vou mostrar tudo não, senão... Ó, olha só esse estudo. Variações do bote. Só do bote. Olha a quantidade que tem. Só de variações. Agora, olha esse estudo aqui, ó. Olha esse estudo. Variações do laço ou trança. Olha a quantidade de variações de um único movimento. Mais estudos, ó, sobre Benguela. São estudos, gente, para melhorar. Olha, de São Bento Grande. Esse caderno meu é muito antigo, muito velho. Olha isso. As coisas estão coladas. Porque quando eu saía para o trabalho, muitas vezes eu estava no carro e pedia para alguém anotar para mim.
Eu não conseguia anotar, estava dirigindo, aí eu começava a vir as criatividades na minha cabeça. Olha esse. Muita coisa, muita, mas muita coisa. Então eu tenho, deixa eu voltar aqui, tem 2 cadernos aqui, ó, tá vendo? Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho, eu sou o homem dos cadernos na capoeira. O homem dos cadernos. E antes de eu começar a soltar o conteúdo com vocês, eu queria compartilhar isso com vocês, né? Para pra pensar, foram anos e anos para desenvolver uma metodologia de ensino, tá vendo? Então, olha só esse caderno, já tá velho, olha como é velho. Mais de 10 anos tem esse caderno aqui. Aqui tem os 7 segredos da capoeira contemporânea. Claro que estão em vários cadernos, né? E qual é a parada com tudo isso? Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Para vocês terem noção, imaginem a quantidade de informação, a quantidade de recursos que vocês vão encontrar dentro da plataforma do Método MS. Imaginem só o leque de ferramentas que vocês vão encontrar para melhorar o volume de jogo no chão, para melhorar a técnica dos golpes, para melhorar o volume de jogo em cima, para desenvolver as questões e as características de entrada, desequilibrante, para entender todos os conceitos do jogo de benguela, sem complicações, de uma maneira simples, eficaz, tranquila, onde você pode passar para o seu aluno com tranquilidade, ele não vai ter mais dúvida. Então eu queria compartilhar para vocês, imagina, são mais de 30 cadernos. Eu sou o homem dos cadernos. O homem dos cadernos. Como que eu me tornei numa das maiores referências no mundo da capoeira? O que aconteceu nessa minha trajetória? O que aconteceu comigo nesse tempo todo? Pensa aqui comigo, deixa eu contar uma coisa aqui para você. Eu gostaria de compartilhar isso com você. Eu era aluno do mestre Schumacher em Diadema, uma das maiores referências, uma das pessoas mais importantes na minha trajetória como capoeirista. E o mestre Schumacher, ele vem da capoeira tradicional, da luta regional baiana, né? Nós sempre praticamos, dentro da academia do mestre Schumacher, a luta regional baiana. E em 94, o mestre Schumacher, ele anuncia que vai precisar parar com a capoeira. Por questões médicas, ele saltava muito e muito alto. E o que acontece? Os saltos, os treinamentos repetitivos, acabaram com a coluna dele. Entendeu? E o que acontece? Ele teve que parar muito precoce com a capoeira. Parou novo ainda. Infelizmente, parou muito novo. E era um grande talento da capoeira do estado de São Paulo. Uma grande referência aqui no ABC, no estado de São Paulo. Né? E qual é a parada diante de tudo isso? Quando o mestre Schumacher anuncia que vai parar com a capoeira, eu tinha algo que já ardia no meu coração. Eu queria me tornar capoeirista contemporâneo. Só que eu também não ia abandonar o meu mestre. Mas eu queria, de qualquer jeito, me tornar um capoeirista contemporâneo. E quando ele anuncia que vai parar com a capoeira por questões de ordem médica, eu vejo uma oportunidade, né, de ir para a capoeira contemporânea, de me transformar em capoeira contemporânea. Não que a capoeira tradicional não servia mais, é porque eu já via a capoeira em constante evolução, ela estava evoluindo e aquilo já estava me incomodando, porque eu sempre olhei para frente, o ano seguinte, como que vai estar daqui a um ano, como que vai estar daqui a 5, como que vai estar daqui a 10 anos. E o que mexia muito comigo? Mexia muito comigo essa questão, né, de eu queria me atualizar, eu queria novos conhecimentos, eu queria aprender novas coisas. Eu me sentia já estagnado dentro da capoeira tradicional, sem recursos, né, para dar aula, faltava conteúdo, eu sentia que precisava de algo mais. E quando eu vi um vídeo da capoeira contemporânea, aquilo mexeu muito comigo. E eu queria aquela capoeira, eu queria aquela ginga, eu queria aquele volume de jogo, era aquilo que eu queria. E logo em seguida, quando o mestre Schumacher fala que vai parar com a capoeira, o que acontece nesse período? Ele manda eu dominar o grupo.
eu que vou coordenar todo o grupo Guerreiros de Senzala, na época era o nome. E eu não sentia preparado para isso. Eu sempre tive um aspecto de liderança, né, que eu trago comigo desde da minha infância, da minha adolescência. E esse aspecto de liderança sempre chamou muita atenção das pessoas. E ele pediu para eu comandar o grupo. Só que o que acontece? Eu até assumi o grupo, mas eu não conseguia liderar porque as pessoas do grupo, eu consideravam elas melhores do que eu. Tinha outros professores, tinha outros contramestres. Eu, na época, já era professor de capoeira. Tinha outros contramestres de capoeira, tinha outros professores. E o que acontece? Muitos deles, eu tinha eles como meus ídolos. Eu era fã deles. Imagina só, você liderando o seu ídolo. Para mim foi muito difícil. Foi extremamente difícil. Eu fiquei muito perdido. Porque muitos não aceitavam, porque eu queria mudar. Eu queria implementar a capoeira contemporânea, eu queria implementar coisas novas na aula. Eu queria mudar, eu sentia a necessidade, eu sentia que nós estávamos estagnados, que a gente não conseguia sair do lugar, que o treinamento estava muito repetitivo e aquilo dava desânimo, né? As pessoas começavam a não querer ir treinar, comecei a parar e eu sentia a necessidade de atualização. E em 97 me vem a grande oportunidade. Né? Em 97 me vem a grande oportunidade. O mestre de moda, ele sai do grupo da onde ele pertencia e ele cria o grupo Guanabara. Ele cria em 97, no finalzinho de 97, se eu salvo engano, né? Eu não sou muito bom de data, mas se eu não me engano, é no finalzinho de 97. Em 98 eu entro no grupo, logo no início, no Capoeira Guanabara, e fui ser aluno do mestre de mola. E aí onde eu comecei a frequentar, né, e comecei a aprender a capoeira contemporânea. Eu viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro, né, e foi ali onde eu comecei a desenvolver os meus estudos. Né? Então eu ia para a sala de aula, quando eu voltava no ônibus, quando eu voltava dos treinamentos, eu começava a desmembrar os estudos. O que acontece? Eu voltava para São Paulo e eu ia ensinar aquilo que eu aprendia, só que eu tinha dificuldade. Para mim não estava claro. Eu queria melhorar o volume de jogo do aluno, mas não estava claro. Eu queria melhorar a ginga do aluno, mas não estava claro. Não é simplesmente o treino em si. Faltava a explicação, conceito por trás daquilo tudo. E aquilo me incomodava. Então, por mais que eu já estava treinando a capoeira contemporânea, eu não tinha facilidade de melhorar o jogo dos meus alunos. Eu não tinha facilidade de melhorar o meu jogo. Eu não tinha facilidade de melhorar a minha ginga. E não era simplesmente treinar, porque eu sempre treinei muito. Eu sempre dei uma aula boa. Né? Mas a questão é que faltava algo mais. E aí onde eu comecei a desmembrar os estudos. Eu comecei a me questionar. Peraí, eu quero melhorar a minha ginga. Mas como que eu vou fazer? É só gingar que melhora a ginga? É só treinar a ginga que melhora a ginga? E eu gingava, treinava e não melhorava. Porque eu não sabia como fazer o passo a passo. O que estava... Primeiro, eu não conseguia identificar o que estava errado. Eu só sabia que eu precisava e que eu queria melhorar. Eu queria melhorar a armada. Eu treinava a armada, melhorava a velocidade, melhorava a força. Mas o golpe ficava desequilibrado, faltava algo a mais. E eu não sabia como fazer para melhorar a armada. E aí é onde eu comecei a me questionar. Pô, peraí, tem alguma coisa que dá para ser feito para melhorar isso? Não é simplesmente só treinar. Não é simplesmente fazer 30 com a perna, 50 com a outra. Tem que ter algo por trás disso. Tem que ter algo científico por trás disso. Foi aonde eu comecei a me questionar e a entender que o que eu estava treinando não estava funcionando. O que eu estava treinando não estava funcionando. Eu estava repetindo movimentos, só que ele não fazia com que eu melhorasse a minha capoeira. Por mais que eu ia lá no mestre de mola, treinava, porque o treino dele era muito, o conteúdo era muito amplo, a aula dele era extremamente criativa, o treino do de mola era muito objetivo, eu entendia o treino, eu entendia o conceito do treino, de entrada, de saída, de queda, de desequilibrante, de passagens, eu entendia por completo aquilo. Mas eu não entendia como eu fazia para melhorar aquilo. Como que eu fazia para melhorar cada detalhe. Porque não dava tempo de ficar perguntando pro mestre. Era muita gente na sala de aula. Na minha época, quando eu entrei no Guanabara, o grupo
estava em plena expansão. Estava muito grande. A sala de aula era muita gente, era muito graduado. Era muita gente, era muita gente. Os cursos dele aqui em São Paulo, a sala de aula do Rio de Janeiro, era muita gente, é algo assim fora. Eu falava, caraca, então não dava para o mestre ficar parando, explicando. E isso me incomodava. Não que era uma falha, um defeito dele, mas eu sentia a necessidade de trazer conteúdos para os meus alunos de uma maneira simples e clara. Né? Ah, agora eu sou capoeirista contemporâneo, tá bom. E aí, como que eu vou transformar os meus alunos em capoeira contemporânea? É só treinar? É só treinar? É só treinar? Não. Se não entender o conceito, não vai mudar. Não adianta o cara querer ficar treinando a ginga, querer treinar a cadeira, querer fazer a descida básica. Se ele não entender o conceito de cada questão, o que está por trás daquilo, ele não adianta. E eu sempre fui muito curioso. E aí onde eu começo a desenvolver os estudos. Eu pego a ginga, desenho ela e eu começo a estudar parte a parte, articulação por articulação. O que é utilizado, o que é trabalhado na ginga. E aí é onde eu começo a desenvolver um estudo sobre como melhorar a ginga. Eu pego a negativa e começo a desmembrar ela. Quais são as funções, quais são os músculos. Eu não vou entrar em termos técnicos aqui, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu pego a negativa e começo a desmembrar a negativa. O que é a negativa? Qual é a parte do corpo que mais ela utiliza, que mais exige da negativa? Eu começo a descrever. Como melhora o martelo? É treinar 500 com a direita e 600 com a esquerda, que é a perna ruim? Treinava, dava dor no joelho, dava dor no quadril, dava dor na coluna, melhorava a força, melhorava a velocidade e o golpe não melhorava. Por quê? Não era isso que fazia o golpe melhorar. Era o encaixe de quadril. Eu comecei a desmembrar a questão de como fazer para melhorar o martelo. Aí eu identifiquei que tudo tinha um porquê. Eu olhava o pessoal do jiu-jitsu e era chocante. Eu via esse esporte crescendo demais, essa arte marcial crescendo demais. Eu falei, gente, tem alguma coisa na capoeira que está faltando. Tem algo que está faltando na capoeira. E qual é a parada? Foi quando eu comecei a identificar e desmembrar cada passo a passo. Volume de jogo. Como que eu melhoro o volume de jogo no chão? Eu treinava, mas não sabia como. Sacou qual é a parada? Não tinha o como. Tinha o treino, mas não tinha o porquê de cada coisa. O entender o conceito de cada coisa. Eu não sabia como. E olha que a aula do Jim Moller era uma aula surreal. Uma aula de continuidade extremamente criativa. Mas mesmo assim, eu voltava para São Paulo, escrevendo no caderno as continuidades. Ah, tá bom. Então é só aplicar a continuidade que o aluno vai pegar. E pegava nada. Não adianta. Pegava uma coisa ou outra, mas não melhorava. Não atingia o resultado que eu queria. Eu não estava tendo dificuldade de transformar os meus alunos em capoeiristas contemporâneos, atualizados. E aí onde eu comecei a identificar que a maior falha era a falta de entendimento, de conceito, de metodologia. E aí é onde eu comecei a escrever o passo a passo de cada coisa. Eu comecei a identificar o que o aluno precisa melhorar na ginga. Eu comecei a escrever e descrever a ginga individual de um aluno, gente. Imagina, eu pegava aluno por aluno e descrevia a ginga dele. O aluno A precisa melhorar isso. O aluno C precisa melhorar isso. O aluno D. E eu comecei a desmembrar o passo a passo e entender toda a biomecânica da ginga. Foi aí onde eu identifiquei que eu tinha um método de ensino catalogado. Essa é a grande questão. Então eu não inventei nada. Eu não criei nada. Armada é armada, negativa é negativa, troca de negativa é troca de negativa, mas o conceito que está por trás de cada coisa, de cada evolução técnica, isso sim, eu desenvolvi um método de ensino em laboratório, com estudos, embasamento científico, embasado cientificamente comprovado, dentro do laboratório de educação física. Eu fui estudar o corpo humano. O que acontece se a pessoa gingar errado? Eu comecei a identificar. Ah, tá, acontece isso, isso e isso. A ginga errada arrebenta o joelho, arrebenta o quadril, arrebenta a coluna. Eu comecei a escrever.
Foi aonde eu desenvolvi. Mestre, o seu feijão, e para... então quer dizer que se preciso ser professor de educação física? Não, não precisa. É que eu, como eu era estudante de educação física na época quando eu entrei no Guanabara, eu já dava aula de capoeira. Eu já dava aula de futebol. Eu fui fazer a educação física não por causa da capoeira, mas por uma necessidade de profissionalização mesmo. Dentro das escolas onde eu trabalhava, eu trabalhei em duas entre as 10 maiores escolas do estado de São Paulo, gente. Duas. Vide revista Veja. Elas ficaram entre as 10 maiores e melhores escolas do estado de São Paulo. Então, eu tinha necessidade de, mesmo sendo formado em capoeira, de ter uma formação superior na área da educação física ou da pedagogia, tanto que eu fiz as duas faculdades. E qual é a parada diante de tudo isso? Gente, metodologia de ensino não é inventar coisa, não é ficar inventando a negativa, não é inventar a armada, não é inventar a queixada. Isso tudo já existe na capoeira. Agora, como melhorar a armada? Como melhorar a queixada? Como melhorar o martelo? Como melhorar o volume de jogo no chão? Como melhorar o volume de jogo em pé? Isso eu desenvolvi um método de ensino para poder ajudar a minha escola, primeiramente, só que alguns anos atrás, muita gente queria o meu conteúdo, muita gente queria aprender o meu método de ensino, e as pessoas queriam que eu fosse rodar os estados, os países, só que eu tenho uma escola, minha escola ela já consome muito o meu tempo. Foi aonde eu abri para outros grupos, foi aonde eu abri para outros mestres, comecei a ajudar, comecei a ensinar, comecei a levar o conteúdo, e isso começou a se potencializar, porque um começou a contar para um, começou a contar para outro, e as pessoas começaram a me procurar. Mestre Feijão, preciso da sua ajuda, preciso me atualizar, preciso atualizar o meu conteúdo nas aulas, estou com dificuldade. Eu tenho alunos que têm problema no joelho, eu não sei como tratar, eu não sei como funciona. Então eu queria compartilhar antes de eu colocar o conteúdo, que eu vou começar a aula agora, nesse instante, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu precisava compartilhar isso com vocês. Então, gente, tudo que me move dentro da capoeira é para ajudar a capoeira, é para ajudar os capoeiristas, é para ajudar as pessoas que precisam, é para ajudar as pessoas que precisam se atualizar, é para ajudar as pessoas a terem mais clareza e não ficar com dificuldade, as pessoas que não terem vergonha de postar um vídeo jogando ou gingando, não se sentirem sarobas, não se sentirem mal com isso. Essa é a minha meta, esse é o meu objetivo, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar, presta atenção. Essa aula de hoje, ela vai transformar a sua vida. Se você é dono de um grupo de capoeira, se você dá aula de capoeira, ela vai mudar a sua vida. Anota aí, pega papel e caneta, essa aula de hoje vai mudar a sua vida. Presta atenção. Como ter conteúdos novos e autorais para tornar você ou o seu grupo numa referência na capoeira. Anota aí, primeiro passo. Você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz. A mesma coisa que eu fiz. É claro que hoje está mais fácil, que hoje eu te entrego isso dentro de uma plataforma. Você não vai precisar ir para laboratório, igual eu fui. Não, tudo que eu te entrego está simplificado. Tudo com a linguagem da capoeira. A galera está perguntando o que eu estou tomando. Estou tomando chimarrãozinho. Tem pergunta já aqui? Daqui a pouco eu respondo as perguntas de vocês, tá bom? Já já eu respondo. Pesquisa e estudo constante. Você vai ter que pesquisar e estudar constantemente para se tornar uma referência na capoeira. É fundamental dedicar tempo para pesquisa. É fundamental dedicar tempo para conhecer e entender a história, conhecer a cultura, entender o que está por trás da capoeira, quais são as lutas que estão por trás da capoeira, quais são os golpes, de quais lutas que vêm esses golpes, e quais golpes que eu posso melhorar, evoluir dentro dessas lutas e trazê-los para a capoeira. O que eu posso introduzir? O que eu posso inovar sem atrapalhar os fundamentos, sem atrapalhar as características originais da capoeira. Então a capoeira ela evoluiu, ela modernizou muito. Então para você se tornar uma referência, você precisa continuar em constante estudo e evoluindo todos os dias. Todos os dias você vai precisar
andar com pessoas que estão te ensinando, andar com pessoas onde você está aprendendo. Isso é um ponto muito importante. E como que você pode aprender? Com quem que você pode aprender? Com professores, com mestres que têm um conhecimento que você precisa adquirir. Você tem que começar a andar, a frequentar eventos que estão fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Você tem que começar a andar, a fazer cursos com professores e com mestres que têm o conteúdo que vai te ajudar a te atualizar. É isso que vai fazer com que você comece a se tornar uma referência e construir conteúdos autorais para o seu grupo, para o seu trabalho dentro da capoeira. Desenvolva, presta atenção, anota aí, desenvolva a sua própria linguagem. A capoeira, ela é uma arte, gente, que ela, dentro dela tem várias outras artes. Tem arte como, por exemplo, a arte cênica, as expressões corporais, tem a arte lúdica, tem a arte de fazer instrumentos musicais, né? Tem a arte de compor. A capoeira, ela é muito diferenciada. Então você pode criar a sua própria linguagem. Por exemplo, você pode criar uma sequência na sua escola, no seu grupo, que é a cara e a identidade do seu grupo. Algo, você que é dono, você que é o coordenador, o presidente do seu grupo, você vai, senta e estuda sobre você. Qual é o movimento que você mais faz? Eu estou falando de movimento que você mais faz na capoeira. Pega isso como sua identidade e transforma ele, pega esse movimento e coloca ele como uma característica do seu próprio grupo. Aquele movimento que você mais faz, ele pode se tornar uma linguagem específica do seu grupo. O que vai acontecer quando você fizer isso? Vai gerar uma identidade. As pessoas, quando olharem, elas vão lembrar de você, elas verem um aluno seu jogando e vendo fazendo aquele movimento, elas vão lembrar logo de quem? Pô, é de tal grupo. Esse movimento aí, esse aluno é de tal grupo. Já vai vir a característica do seu grupo. Isso é muito importante. Desenvolva a própria linguagem. Você pode você pode pedir para quem compõe dentro do seu grupo escrever músicas com as características do seu grupo e não com as características em geral da capoeira. Crie coisas autorais, músicas. Músicas são muito importantes. Então você pode colocar movimentos, um movimento específico, ou 2, 3, uma continuidade, sei lá. Eu iria mais pela base de movimentos, né? 3, 4 movimentos já vão gerar uma identidade. Você pode desenvolver músicas, as músicas também, por exemplo, tem músicas que são cantadas que quando as pessoas cantam, você já lembra de tal grupo. Não é verdade? Tem música que você canta, caraca, Mestre Suassuna, Grupo Cordão de Ouro. Tem música que você canta, tá, Mestre Burguês, Grupo Muzenza. E assim sucessivamente. Então a música também é uma ferramenta muito forte para você criar uma identidade do seu grupo e fazer com que ele se torne uma referência. Tá? Então, o que mais? Então, além de movimentos, além de músicas, você pode colocar algo como relação à expressão facial. Utilizar as artes cênicas. Dentro da capoeira, a gente utiliza muito o teatro, a expressão, as fintas. Então você pode pegar uma finta que é sua, uma característica que é sua e colocar dentro do seu grupo para ter algo autoral. Outra coisa que você pode colocar. Balanço. Você pode ter um aluno mais velho aí, um professor, um mestrando, um contramestre, que ele tem um balanço bonito. É claro que ninguém vai balançar igual a ele, mas você pode pegar uma característica desse balanço e colocar como padrão dentro do seu grupo. Quando você faz isso, você cria uma identidade. E essa identidade, ela acaba indo para o mercado da capoeira. E muitas pessoas vão se identificar com a sua identidade. Então é aí onde você vai começar a ver que o seu grupo ele está criando relevância no mercado. As pessoas estão começando a olhar para o seu grupo. Por quê? Você tem diferenciais e características individuais que você desenvolveu e que só tem no seu grupo. Essa é uma parada muito importante. Tem algumas coisas dentro da minha escola
é uma característica da minha escola. A gente não vê em lugar nenhum. É claro que hoje em dia algumas pessoas acabam modelando e não tem nada de errado nisso. Eu não me preocupo com que as pessoas modelem as coisas que eu construí no mundo da capoeira. Eu quero mais é que elas tenham mais sucesso do que eu. Essa é a minha meta, que vocês tenham mais sucesso do que eu. Então não tem nada de errado vocês modelarem algumas coisas que eu coloco, que eu faço, que eu desenvolvo dentro da minha escola. E tá tudo certo. Eu jamais vou falar, fulano tá me modelando, tá me copiando. Não. Tudo que eu faço é para capoeira. Tudo que eu tenho de legado, eu já falei para vocês, eu vou entregar tudo para vocês. Eu não vou levar nada comigo. Nada. Nem nada vai ficar dentro da minha escola. Nada vai ficar. Tudo que for bom da Massapê Capoeira, que eu fiz ela crescer, tirei ela de uma cidadezinha pequena e transformei ela numa escola internacional, eu vou ensinar vocês a fazerem no grupo de vocês. Aqui não tem problema nenhum, gente, de soltar conhecimento. Sacou? Então, essas são algumas coisas, algumas questões que vocês podem estar desenvolvendo no grupo de vocês para ganhar autoralidade, para ganhar margem no mercado, para que vocês comecem a se tornar uma referência no mercado nacional, no mercado internacional. Porque as pessoas, o que acontece? O que acontece? Tem muito mais do mesmo. E precisa ter coisas novas, coisas diferentes. Lembrando que você não precisa ficar inventando nada, porque se você ficar mexendo com os fundamentos da capoeira, isso vai te trazer problema de identidade. Tá? Vai ser ao contrário. Então não invente coisas, não há necessidade. Isso vai quebrar a identidade do seu grupo, a identidade da sua escola, e ao invés de vocês se tornarem uma referência, vocês vão virar ponto de chacota. As pessoas vão começar a zombar da cara de vocês. Sacou? Então você tem que criar coisas para as pessoas olharem e falar, pô, eu quero fazer igual aquele grupo, eu quero ser igual aquele grupo, eu quero que meu grupo tenha algo. Mas eu estou falando para você criar a característica individual sua do seu grupo. Tá ok? Como que você pode compartilhar a visão do seu grupo de maneira eficaz para tornar você ou seu grupo uma referência? Mas a gente está falando mais do grupo hoje, né? Compartilhe a visão do seu grupo. Não tem nada errado de você compartilhar a visão do seu grupo com outros mestres, com outros professores. E como que você pode fazer? No Instagram. Compartilha no Instagram qual é a visão do seu grupo, no que vocês acreditam. Coloca informações úteis sobre a capoeira, informações inspiradoras, histórias inspiradoras sobre você, sobre a sua trajetória, algo que aconteceu com você no seu trajeto. Faça uma abordagem de um conteúdo específico seu, algo onde as pessoas vejam, falam, caraca, esse daí é o Mestre Feijão. Por exemplo, muitas coisas que vocês veem hoje na internet, né? Eu sei que eu tenho muito conteúdo viralizado. Muitas coisas, quando vocês veem, vocês já sabem que é o Mestre Feijão. Não é verdade? O cérebro. Tuf, quando vocês veem a marca do cérebro, vocês já sabem que é o Mestre Feijão. Quando vocês verem o foguete, que eu coloco muito, colocando pressão, o foguete bota a pressão, vocês já conseguem. Caraca, o Mestre Feijão que utiliza. Quando vocês escutam a frase, coloca a pressão aí, vocês lembram de quem? Do Mestre Feijão. Então são coisas autorais. Então, para vocês explodirem, criarem, fazerem com que o seu grupo se torne uma referência, é claro que tem outras coisas muito importantes por trás disso. Mas esse é o caminho que eu estou transmitindo e ensinando para vocês, que é o caminho que eu percorro, que é o caminho onde hoje a Massapê Capoeira é uma das escolas mais conhecidas no mundo. É uma das escolas mais desejadas do mundo. Por que eu tenho propriedade para falar isso? Eu tenho uma lista de mais de 35 pessoas que querem entrar na escola. Eu não estou aqui me gabando, não faz sentido isso para mim. Não estou aqui para fazer isso, não. É que eu quero que aconteça a mesma coisa com você, com o seu grupo, com a sua escola. É só isso. Sacou? Então não é porque eu tenho uma lista de 35 pessoas que querem ser membros da Escola Massapê Capoeira que eu vou fazer isso só para mim. Tudo que eu sei, não. Que os outros grupos que se lasquem. Tô nem aí para ninguém. Se eles quiserem, eles vão estudar. Não. Por que eu não vou ajudar? Mestre Pastinha morre na miséria. Mestre Bimba, idem. Tantos outros nomes
Vocês podem começar a escrever aí a quantidade de mestre que morreu na miséria. Por que eu, com conhecimento, por que eu me tornei uma referência no mundo da capoeira? Hoje eu ganho dinheiro com a capoeira, eu vivo da capoeira 100% exclusivamente, eu ganho, eu viajo, eu toco uma doideira no mundo da capoeira. E por que eu não vou ensinar outros mestres? Por que eu não vou ajudar outras pessoas? Eu vou morrer com o meu conhecimento? Eu vou fazer só a minha escola ser grande? Eu não tenho esse ego. Eu não tenho esse egoísmo. Não faz sentido. Primeiro, eu sou imagem e semelhança de Deus. Tudo que Deus mandou Jesus fazer na terra foi ensinar as pessoas, foi criar novos discípulos, foi fazer com que as pessoas ajudassem aos outros, amassem aos outros. E por que eu tenho todo o meu conhecimento, sendo um filho de Deus, e vou ficar com o meu conhecimento para mim? Só para encher o meu ego, só para encher o ego do meu grupo. Ah, minha escola hoje é internacional, então eu vou virar as costas para o mundo da capoeira e cada um que se dane. Não, eu não vou fazer isso. Eu estou aqui, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, que é de transformar a vida. Presta atenção, a minha meta é transformar a vida de 1000 pessoas que dão aula de capoeira. De 1000 pessoas que dão aula de capoeira até o final de 2024. Essa é a minha missão. A minha missão é transformar a vida de 1000 pessoas, 1000, por enquanto, 1000 pessoas que dão aula de capoeira até o final do ano de 2024. Essa é a minha meta. Então vamos lá. Continuando a nossa aula, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Tá bom? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Olha o Wagner aí conversando. Eu não vou parar para conversar com vocês, senão, gente, eu vou perder o foco da live. Vou perder o foco da aula. Então vamos lá. Lembre-se que o desenvolvimento de conteúdo novo, autoral, requer tempo. Requer tempo. Para eu trazer a Massa P até se tornar uma escola internacionalmente reconhecida e valorizada e requisitada, demorou. É claro que hoje, por exemplo, se eu tivesse aprendido o que eu estou ensinando para vocês aqui hoje, nós estaríamos 10 vezes maior hoje. Ninguém nunca me ensinou. Eu tive que estudar, eu tive que me aprofundar, me imergir em livros, eu tive que pagar cursos completamente fora da capoeira, porque na capoeira não tinha nada disso, não tem nada disso. Esse conteúdo que eu estou dando para vocês é um conteúdo que vocês nunca viram dentro da capoeira. Ninguém nunca falou sobre isso, eu sei disso. Então, se alguém tivesse me ensinado isso lá atrás, me dado essas ferramentas, hoje eu estaria em outro patamar. A minha escola estaria em outro patamar. Mas está tudo certo, a gente continua crescendo aí, né? Na pandemia a gente cresceu 30%. Então, gente, para vocês criar autoralidade, para vocês criarem uma identidade, requer tempo. Claro que dentro da plataforma do Método MS, vocês vão receber tudo isso de maneira simplificada. Então, eu levei muitos anos para chegar até onde eu estou. Mas vocês vão encurtar essa distância, porque lá dentro da plataforma, esse conteúdo está claro para vocês. Ele está simplificado. Então, vocês vão, na hora que vocês acessam a plataforma, vocês vão ter o conteúdo já para vocês começarem a construir uma trajetória de sucesso. Já para vocês começarem a atualizar o trabalho de vocês. Então, vocês não vão precisar sofrer o que eu sofri. Investir o que eu investi. Não. A vida de vocês já está simplificada, porque a plataforma ela vem justamente para fazer isso, para simplificar a vida de vocês. Então lembre-se sempre que esse conteúdo autoral não vai ser do dia para a noite. A plataforma vai diminuir o tempo que isso vai acontecer. Então pode ser que vocês se... gente, tem pessoas que estão dentro da plataforma que nunca deram um curso de capoeira. Eles entraram na plataforma, começaram eu posso mostrar para vocês isso. Eu tenho as mensagens, eu recebi os depoimentos. Mestre, depois que eu entrei na plataforma, mudei a minha ginga, mudei a minha forma de dar aula, já me chamaram para dar curso. As pessoas começaram a se tornar referências. É chocante isso. Em tão pouco tempo. Em meses, 2, 3 meses, o cara já foi chamado. Só porque utilizou o selo. Hoje eu sou aluno do método MS. Hoje eu uso o método MS de ensino da capoeira. Olha só como isso, gente. Olha a transformação que está acontecendo na vida das pessoas. Então,
Para você, não vai ser diferente. A transformação vai vir de maneira rápida, exponencial, e você vai se tornar uma referência. Você vai se tornar. E eu não estou falando que você precisa estar numa grande capital, num grande grupo. Essa pessoa, por exemplo, pequeno, ele está em Banabuiú, uma cidadezinha, acho que de 60 mil habitantes. Se eu não estou enganado. Não sei o tamanho dela, mas se eu não me engano é isso. Olha só, o cara já está saindo para dar curso só porque ele usa o termo lá, método MS de capoeira contemporânea. Então as pessoas já identificaram que ele tem uma metodologia de ensino da capoeira contemporânea. Isso é chocante, né? E aí já começaram a chamar ele para dar curso. Vocês acham que eu quero dar curso sozinho? Não. Vocês acham que eu dou conta? Não, eu não dou conta, gente. Eu não dou conta nem de dar curso na minha escola. Não dá, o meu calendário. Não dá, não dou conta, imagina. Por isso que eu quero transformar a vida de 1000 pessoas que dão aula de capoeira para que vocês possam começar a ensinar o método aí fora também. Comecem a dar curso, comecem a transformar a vida de vocês, o trabalho de vocês. E eu vou encurtar esse caminho para vocês, tá? Então, gente, essa questão da transformação, ela não vai ser do dia para a noite, requer sim dedicação, esforço, queima de gordura, derramar um pouquinho de suor, derramar um pouquinho de lágrima, mas vou falar para vocês. Os meus resultados falam por si só. Como pode? Eu não era um dos melhores alunos, eu nunca fui um grande capoeirista, mas eu sempre treinei muito. Mas eu nunca achei que eu jogava uma grande capoeira. E tá tudo certo. Mas eu sempre treinei muito. E me tornei uma referência no mundo da capoeira. Tem pessoas com mais potencial do que eu, que podem chegar muito mais longe do que eu, inclusive vocês. E eu vou dar o caminho. E vamos lá. Lembrem que hoje eu vou entregar 2 temas para vocês. Agora, esse próximo tema já destruiu a vida de muita gente dentro da capoeira. Muita gente. Muita gente se sente desanimada por causa desse tema aqui, que eu vou entregar agora para vocês. Vamos ver se vocês conseguem explanar o sentimento de vocês sobre esse próximo tema aqui. Como tem muita gente que não tem o apoio da família, da sua própria família dentro da capoeira. A família não apoia. A família não quer que a pessoa seja capoeirista. E a capoeira é algo sentimento, ela mexe muito com a gente. Nós que damos aula, nós que transformamos uma vida de pessoas, a capoeira mexe com a gente. É amor, é sentimento. E tem pessoas que amam a capoeira, inclusive, te contar uma história. Tem um rapaz de Minas Gerais que ele quer de qualquer jeito vir para Massapê Capoeira. Olha só que chocante, gente. Presta atenção no que eu vou contar para vocês. E o ano passado, não foi no começo do ano agora, ele me procurou que ele queria entrar na Massapê Capoeira. E o que acontece? Ele falou que ia voltar para capoeira. Ele já é monitor, eu acho que ele é corda verde. Ele foi falar com a esposa. Ele é casado, tem esposa, tem uma filha. E quando ele foi falar para a esposa que ele ia voltar para capoeira, olha só o que a esposa dele falou para ele. Tá bom. É o seguinte, você vai ter que escolher. Ou eu ou a capoeira. Imagina, ele me ligou para conversar comigo. Ele chorava. Porque ele se identificou com a minha escola. Porque nós temos como propósito a família em primeiro lugar, e depois vem as outras coisas, né? Então a capoeira nunca está à frente da família dentro da nossa escola. A nossa escola é mais que uma escola, é uma família. Mas a família ainda é mais importante do que a capoeira. Isso é o propósito da nossa escola, é isso que nós defendemos. Eu sei que tem escola, que tem grupos aí que defendem ao contrário, que a capoeira é mais importante do que a família. E aí tá tudo certo. Cada um tem o mestre que merece, cada um tá no grupo que merece, não tem nada de errado nisso. Então vamos lá. Imagina só a pessoa que ama a capoeira, a pessoa que ama, que é apaixonada, e o cônjuge falar, não, você vai ter que escolher, se você quiser ser capoeirista, eu não vou ficar com você. E o cara ama a esposa, e o cara ama a capoeira. Ele não voltou pra capoeira, porque ele não tem o apoio da esposa dele. E qual que é a parada? Não tem o apoio da família. E qual que é a parada nisso daí, gente?
Como fazer para você ter o apoio da sua família? Como você ter o apoio da sua família para continuar na capoeira? Vou te ensinar agora. O que falta, o que sempre faltou dentro da capoeira, você precisa conversar com a sua família sobre o amor que você tem pela capoeira. Explica para seu cônjuge, explica para sua esposa, explica para sua namorada, para o seu namorado, explica o que é a capoeira. Qual a importância que a capoeira tem na sua vida. Por exemplo, a capoeira é a minha vida, gente. Ela mudou a minha vida. É ela que me faz ter mais saúde, porque eu treino todos os dias. Então, se eu tenho mais saúde, eu tenho mais saúde para cuidar. Eu tenho uma disposição para cuidar da minha família. Então, vocês precisam compartilhar o entusiasmo de vocês com o cônjuge de vocês, com a esposa de vocês, com o marido de vocês, com a namorada de vocês, com os namorados de vocês. Vocês precisam compartilhar o quanto a capoeira é importante na sua vida. E falar dos benefícios, o que ela causa na sua vida. Fala para o seu companheiro, fala para sua companheira dos benefícios. Ó, a capoeira ela faz bem para mim, eu me sinto feliz. E fala para ela, você quer me ver feliz ou triste? A capoeira me faz feliz, então eu preciso treinar capoeira, eu preciso ser capoeirista. Dar aula de capoeira para mim, eu transformo a vida de várias crianças que estão na rua. Então isso me faz bem. Fala do quanto isso é importante para você. Fala do seu entusiasmo ao ir treinar. Fala do entusiasmo de você ter um mestre que te auxilia, que te coordena, que te direciona, que tem propósito como família. Fala do entusiasmo, do que é transformar a vida de crianças. Fala do entusiasmo, do que é dar aula de capoeira. Ou até do entusiasmo, igual eu, de ganhar dinheiro com a capoeira, de ganhar dinheiro com aquilo que você ama. Demonstre a importância da capoeira na sua vida. Mostre que a capoeira ela tem um impacto positivo na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Fale também para o seu cônjuge, para a sua companheira, para o seu companheiro, fala sobre as amizades que você constrói na capoeira. Por exemplo, o meu melhor amigo, ele é meu aluno, gente. É claro que eu tenho vários outros, mas o meu melhor amigo é meu aluno, é o mestre Preá. É um dos caras mais importantes, uma das pessoas mais importantes na minha vida. Então eu falo isso, a minha esposa sabe. Quando eu falo do mestre Preá, o meu coração brilha, os meus olhos brilham, porque eu amo o mestre Preá. Eu amo, é meu melhor amigo. É um cara que, pô, então, e ele é meu aluno. Imagina, ele é um mestre de capoeira que eu formei, que é meu aluno. E eu amo ele, então falo dele, eu falo com entusiasmo, que é uma pessoa que eu amo. Então, só que tem uma questão importante. Eu só ando com pessoas com propósitos iguais aos meus, alinhados com os propósitos iguais aos meus. O mestre Preá é uma pessoa do bem, uma pessoa de família. Agora, se você falar do seu melhor amigo, e a sua esposa vai lá ver, é um cachaceiro, é um mulherengo, você acha que ela vai te apoiar? Não vai te apoiar. É ao contrário também. Você que é mulher, falar que os seus melhores amigos, os seus melhores amigos, é a sua amiga da capoeira, sua melhor amiga é uma mulherenga. Pô, gente, não vai funcionar. É uma piriguete. Sua esposa, seu marido vai te apoiar na capoeira? Não vai te apoiar, então você tem que tomar cuidado. Vou falar dos meus amigos, das pessoas com que eu convivo, mas as pessoas têm que estar alinhadas ao propósito de vida que eu levo. Ao propósito de vida que você tem dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. Senão você não vai ter apoio de maneira nenhuma. Inclua a sua família em eventos de capoeira. Sabe o que aconteceu? Quando a capoeira contemporânea explode, a primeira coisa que a capoeira contemporânea faz é tirar a família. Não só a capoeira contemporânea, a capoeira em geral. Eles começam a tirar a família de dentro da capoeira. O que eles fazem? Eles tiram os batizados, eles param de levar a família para o batizado. Eles começam a fazer eventos só para capoeirista, eles não incluem a família dos capoeiristas. Vai fazer uma formatura? A esposa do cara não tá. Vai fazer uma formatura da mulher? O marido da mulher não tá. O namorado não tá. A namorada não tá. Eles tiram a família, os filhos não estão presentes. E aí quando começa a tirar a família, a capoeira começa a ter um problema muito sério. Então o que você deve fazer? Insira a sua família em algumas atividades. Não precisa ser em todas. Mas de vez em quando pega a sua esposa, pega o seu marido, leva numa roda. Para ela ver que você está simplesmente lá fazendo o que você ama. Leva num evento. Para o seu marido, para a sua esposa,
para ela ver o que é um evento de capoeira, para ela ver os seus olhos brilhar, para ela ver a sua alegria em ser capoeirista. Não precisa ser em todos, mas leva de vez em quando nenhum. Faz um piquenique com seus alunos de capoeira e leva a sua família, leva os seus filhos, leva a sua esposa, leva o seu marido. Começa a inserir a sua família dentro do ambiente da capoeira. Isso vai fazer com que o seu cônjuge se sinta mais seguro ao te liberar para ir para capoeira, ao te liberar para dar aula de capoeira, ao te liberar para ir para um evento de capoeira. Vai ter segurança. Não, meu marido está lá, mas ele está com os amigos, ele está fazendo aquilo que ele ama, ele está com pessoas boas, sacou? É claro que sempre o ambiente que você frequenta tem que estar alinhado ao seu propósito de vida. Senão, vai dar problema mesmo no relacionamento, tá? Então, essas atividades relacionadas, introduzir a família nessas atividades, é muito importante. Fale com o seu cônjuge sobre o apoio, sobre a importância do apoio. Qual que é a importância, por exemplo, qual que é a importância da sua esposa te apoiar a ser um capoeirista? Qual que é a importância do seu filho, da sua filha te apoiar como você sendo um capoeirista? Fale da importância deles na sua vida, do apoio deles, que você precisa desse apoio, desse entendimento. Agora, você não pode de maneira nenhuma querer todo domingo estar numa roda de capoeira, querer todo domingo estar em vários eventos de capoeira e abandonar a sua família e deixar a sua família de lado. Você não vai ter o apoio da sua família. Não faz sentido isso. Você não pode inverter os processos. A família tem que estar em primeiro lugar, a capoeira em segundo. Pode estar em segundo. Mas nunca pode inverter os processos, nunca pode inverter os valores. Senão você vai ter problema dentro de casa. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Você quer prosperar na capoeira? Você quer prosperar na capoeira? Você quer se tornar uma referência? Você quer fazer do seu grupo ser uma referência? Se você não prosperar dentro de casa, você não vai prosperar fora. Você não vai prosperar na capoeira e nem em outro campo da sua vida. Então prospera dentro de casa. A família é em primeiro lugar. Então mostre para sua família o significado que tem e quão é importante o apoio dela para com você sendo capoeirista. Isso é muito importante. Isso é de extrema importância. Então, se você não abrir o seu coração, se você não abrir o seu coração para o seu cônjuge, ele vai saber a importância da capoeira, ele vai saber da importância dele, de te apoiar, de te incentivar. Agora, você não pode ficar indo para qualquer tipo de evento, você não pode ficar abandonando a sua família todo final de semana para se descambar para a roda de capoeira. Você vai ter que saber organizar o seu dia, a sua vida. Porque se você fizer isso, você vai ter sérios problemas. Não tem como a sua esposa, não tem como o seu cônjuge, não tem como o seu marido te apoiar, não tem como a sua namorada, não tem como o seu namorado te apoiar. Você tem que saber lidar com essas situações. O que acontece muito na capoeira? O cara briga, a pessoa, aliás, vamos falar no âmbito geral, a pessoa briga com um parceiro, com a parceira, no dia da roda de capoeira, no dia do evento, só para ele fugir de casa. Não é verdade? E aí o que acontece quando ele sai de casa? Ele vai pro evento. Ele brigou com o companheiro, com a companheira e foi pro evento porque ele arrumou uma briga dentro de casa, ele quer sair de lá. Então vou lá pro evento da capoeira para poder esfriar a cabeça. Isso é uma grande mentira que você conta para você mesmo. Por quê? Quando acaba o evento, para onde você tem que voltar? Tem que voltar para casa. E o problema não vai estar lá de volta? E às vezes o BO tá grande. Às vezes o problema tá tão grande que você não consegue resolver. Aí o seu companheiro, sua companheira tá de cara fechada, tá brava, tá chateada com você, porque você saiu de casa arrumando um problema para ir para a capoeira. Quando você volta da capoeira, esse problema está em duplicidade. Ele se exponencializou, ele duplicou, ele ganhou corpo. E aí o pau tora. Como que você vai ter o apoio do seu companheiro? Como que você vai ter o apoio da sua família? Não tem como a pessoa te apoiar. Então, seja realista, seja verdadeiro, converse. Se você tem um evento no domingo, planeje para ir para esse evento na segunda-feira com a sua família. Fale com a sua família na segunda-feira. Agora você vai acordar no domingo de manhã e fala assim, ó, tô saindo porque eu tô indo para um evento de capoeira. Tipo assim, não faz sentido isso. Isso vai dar problema na sua vida, na sua vida conjugal, no seu relacionamento, no seu casamento. E a parada é que se você destrói a sua vida pessoal, a sua vida na capoeira não prospera. Você vai ter problema lá fora na capoeira.
Você não vai conseguir ser feliz, porque você vai lá pro evento, o seu cérebro, o seu corpo está no evento, mas a sua cabeça está na sua casa. Caraca, briguei com a minha esposa. Quando eu voltar para casa, o bicho vai pegar. Putz, briguei com meu namorado. Quando eu voltar para casa, eu vim para capoeira, o bicho vai pegar. Então, você está dando uma recompensa momentânea, ao invés de ter resolvido o problema. Então, se eu vou para um evento no final de semana, eu já converso com a minha esposa no início da semana. Olha, amor, no domingo eu tenho um evento de capoeira para ir, assim, 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 assado, ok? Então a gente sai no sábado, a gente vai passear, vai almoçar fora, eu vou ficar com vocês o dia inteiro no sábado, mas no domingo vocês sabem que eu vou ter que preciso ir trabalhar, preciso ir dar um curso, preciso ir numa roda, eu preciso ir num evento. Agora imagina você fazer isso todo domingo. Aí você tá lascado, aí você vai ter problema. Não faz sentido isso. Tem que saber moderar as coisas, tá? Cuidado. O excesso em tudo, como diz a minha avózinha, tudo demais é veneno, não é verdade? Então, ó, prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso que eu tô falando para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu escrevi 2 e-books para vocês. 2 e-books. Vocês querem ganhar esse e-book? Do que eu dei de palestra hoje? 2 e-books. Escreve aí se quer ganhar. 2 e-books. Vamos ver se vocês querem ganhar. Sim ou não? Querem ganhar os 2 e-books que eu escrevi para vocês? Então vamos fazer o seguinte, ó. Presta atenção aqui. 2 e-books. Hoje, 2 e-books. As 2 aulas que eu dei hoje para vocês são 2 e-books. O que vocês vão fazer para vocês ganhar? Eu vou dar o e-book de hoje na quinta-feira para vocês. Só vai receber o e-book de hoje quem tiver na aula de quinta-feira. Tá bom? Então eu vou dar os 2 e-books para vocês na aula de quinta-feira. Que horas que é a aula na quinta-feira? É a última aula da série de 3. Se você perdeu a aula de ontem, volta lá no meu Instagram e assiste a aula de ontem. Ou entra no meu canal do YouTube e assiste a aula de ontem. Tá? Na quinta-feira agora. Que dia é quinta-feira aí, gente? Que dia é quinta-feira? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui que dia é quinta-feira. Quinta-feira é dia 6. Ó, quinta-feira, dia 6, eu vou dar esses 2 e-books para vocês. Combinado? Na aula, eu não vou colocar dentro do grupo. Eu vou mandar um link dentro do meu Instagram que eu vou mandar para vocês, para entregar esses 2 e-books. Mas eu só vou entregar esse presente para vocês quem estiver comigo na aula de quinta-feira. Ok? Na quinta-feira tem uma aula surreal. Eu vou entregar conteúdo prático para vocês começarem a colocar nas aulas de vocês a partir já de sexta-feira. Vou abrir para perguntas. Então, 9 horas da noite, vou abrir para perguntas. Manda pergunta aí. Eu vi que tinha muita gente fazendo pergunta. Eu não consegui. Não é que eu não quis dar atenção para vocês. É porque quando eu estou aqui focado na aula, se eu parar para responder as perguntas nesse momento, eu perco o eixo de raciocínio e aí a gente descamba, né, gente? Não faz sentido. Então vocês podem mandar as perguntas agora. Eu vi que tinha uma pergunta, deixa eu ver. Ó, o Jorge estava dando aula. Mestre, mesmo eu estando em outro estado, o método funciona como? Então, Expedito, por exemplo, os lugares que mais adquiriram o método MS, pessoas dos Estados Unidos e pessoas da Europa. A plataforma, as aulas são 100% online, é uma plataforma de estudos, é uma plataforma onde você aprende como melhorar o volume de jogo, são aulas simples, como melhorar o volume de jogo em cima, como melhorar o volume de jogo no chão. Tem a aula, o passo a passo, de maneira simples, está muito bem gravada, os áudios estão maravilhosos, os vídeos, porque eu dou exemplo no individual e eu dou exemplo no 2 a 2. Então, o que mais você tem dentro da plataforma? Uma das coisas mais importantes, todos os fundamentos e os conceitos do jogo de Benguela.
eu coloco dentro da plataforma de maneira clara, de maneira simples, para que você possa aprender. E aí você não vai ter mais dúvida, não vai ficar mais com vergonha, vai entender como joga, quais são os conceitos, quais são os fundamentos, tudo de maneira muito clara, de uma maneira muito simples. O que mais você vai encontrar? Olha só, presta atenção. A plataforma é 100% sobre atualização, sobre a atualização continuada. Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Escrevam aí para mim aí. Vamos ver. Quem já captou 10 mil reais em leis de incentivos para fazer um evento de capoeira? Quem já conseguiu aí 10 mil reais para fazer um evento? Quem já conseguiu? Quem já conseguiu? A aula de quinta vai ficar salva, tá? A aula de quinta vai ficar salva, então você vai poder assistir. Só que aí você vai ter que assistir e vai ter que fazer o comando que eu vou pedir no final da aula. Escreve aí. Se você já captou 10 mil reais ou mais, escreve aí. Eu já captei 10 mil reais para meu projeto social. Eu já captei 50 mil para um evento que eu fiz. Eu nunca captei nenhum centavo. Eu nem sei como ganhar dinheiro na capoeira. Escreve aí para mim. Escreve aí. Na plataforma do método, você vai ter um curso. Vou revelar uma coisa para vocês. Na verdade, para muita gente não é segredo mais isso. Eu já captei mais de R$1 milhão. Só nos anos anteriores, no ano passado, nós captamos mais de 600 mil reais em leis de incentivo. Só com a capoeira. Como assim, mestre Feijão? A capoeira dá para ganhar dinheiro? Só não está ganhando dinheiro quem não aprendeu ainda a escrever projeto. Escrever projeto é difícil. Difícil? Vocês vão aprender da maneira mais simples. E agora com a inteligência artificial, a forma com que a gente está ensinando dentro da plataforma, vocês não vão ficar mais mendigando. Vocês vão ter dinheiro para fazer evento. Vocês vão ter dinheiro para dar aula de capoeira em projetos sociais. Vocês sabiam que dá para captar 10, 20, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais? Eu estou falando porque eu já fiz isso. Eu não estou aqui contando historinha para vocês. Eu estou falando coisas que eu já testei, que eu já provei e que eu validei para minha escola. Então tudo que eu ensino para vocês é tudo que eu testei. Tudo que dá certo na Massapê, dentro da plataforma, eu ensino para vocês. Eu não falo nada que eu nunca apliquei, gente. Eu não falo nada que eu nunca testei. Eu não venho aqui ensinar coisas que eu nunca testei. Não faz nem sentido isso para mim. Então, dentro da plataforma, você vai aprender a escrever projeto. Imagina você dar aula num projeto social e ficar lá dando aula de gratuito a vida inteira, só que você poderia estar captando dinheiro para isso. Faz sentido isso, você não saber captar dinheiro? E agora ainda com o novo governo, gente do céu, é edital atrás de edital. É edital atrás de edital. E vocês vão aprender a escrever projetos de maneira simples. E agora com a inteligência artificial, vocês vão ter mais facilidade ainda para escrever projeto. Então você vai escrever um projeto, você vai fazer um batizado e troca de corda. Qual que é o maior problema para fazer um batizado e troca de corda? Fala para mim. Dinheiro. Sem dinheiro, seu grupo precisa crescer. Sabe por que seu grupo não cresce? Por falta de dinheiro. Não tem como crescer. Não tem como crescer sem investimento. Investimento é grana. Não é só conhecimento, porque você pode ter o conhecimento, mas se você não tiver dinheiro, você estagna, você chega até um certo ponto. Então você inscrever projetos, gente, hoje em dia é simples. Nós estamos, os próximos 3, 4 anos é a era que vocês vão poder mais ganhar dinheiro com a capoeira. Depois vocês não vão falar que eu não avisei. Depois vocês não vão reclamar. Pô, ninguém falou pra mim, ninguém me ensinou. Vocês não vão poder reclamar. Vocês vão ver o capitano mais grana, mais grana, mais grana. E a escola Massapê crescendo, crescendo, eu crescendo. E vocês aí, E muita gente que já tá comigo na plataforma já tá captando dinheiro. Esses dias eu recebi uma mensagem. Pô, mestre, obrigado por o senhor ter disponibilizado o curso de captação de recursos na plataforma. Já escrevi um projeto e agora eu estou captando dinheiro para fazer o meu evento. Inclusive, a pessoa está me levando no evento dele porque ele aprendeu como captar dinheiro com o que eu ensinei. É uma doideira isso ou não é?
E eu tô indo lá, eu ensinei o cara, ele aprendeu na plataforma e eu ainda vou ir lá ganhar dinheiro 2 vezes. Vocês sacaram o poder que tem isso? Então não é somente uma plataforma para você aprender. Ó, presta atenção. Não é somente uma plataforma para você aprender o volume de jogo, como melhorar o volume de jogo, como melhorar a técnica dos golpes, como melhorar a técnica do martelo. Não é somente sobre isso. Não é somente sobre como transformar vidas. Não é somente como se manter atualizado constantemente na capoeira. Não é somente sobre isso. É sobre transformação de vida. E a vida que tem que ser transformada para você transformar outras tem que ser a sua. Se você não transformar a sua vida, você não transforma a vida de ninguém. Você não pode dar o que você não tem. Então, se você não tiver transformação, você não consegue transformar a vida dos seus alunos. Sacou qual é a parada? É por isso que dentro da plataforma você vai aprender. Então, vamos lá. Ó o João aí, ó. Mestre, essa questão de captação talvez seja um dos maiores problemas que hoje, em questão de evento de capoeira, não é um dos maiores. É o maior problema. É o maior problema. O maior problema para fazer eventos, o maior problema para fazer um campeonato. Você vai fazer um campeonato. Para você fazer um campeonato decente, no mínimo R$ 150 você tem que cobrar por aluno. Um campeonato decente para pagar arbitragem, e não para pagar muito, para pagar arbitragem, para ter um programinha, você precisa de no mínimo. Qual é o aluno que vai pagar R$ 150? Vocês dão aula em projetos sociais? Não tem como. Não tem como. O que você precisa fazer? Aprender a escrever um projeto. Um projeto só para fazer um campeonato. E dentro do projeto você já coloca lá a taxa de arbitragem, a taxa de medalha, a taxa de troféu, a taxa do som que você vai ter que alugar, a taxa às vezes do local que você vai ter que alugar, as passagens das pessoas que você vai ter que pagar, a camiseta dos alunos. Sacou? Você escreve um projeto. Você não tira um centavo do seu bolso. E o melhor, você ainda ganha dinheiro porque você é o idealizador do projeto. Você pode aí, só por realizar um campeonato, você ganhar mais dinheiro, ó, um campeonato, você pode ganhar mais dinheiro do que você ganha o ano inteiro trabalhando na empresa que você está. Mas as pessoas às vezes acham que isso é, a capoeira não tem nada disso. Isso é uma mentira que contaram para você. Como que você acha que tem algum, eu não vou falar nome de grupo, mas eu descobri um caminho que só os donos dos grandes grupos sabem e eles não contam nem para os próprios alunos. Eu descobri um caminho por causa do meu network poderosíssimo. Vocês sabiam? Como que vocês acham que um grupo grande faz um evento internacional, coloca um palco gigantesco, faz uma arena? Como que vocês acham que acontece isso? Vocês acham que é tudo do dinheiro da cobrança? Da mensalidade, tal? Projetos, leis de incentivo. Vocês não sabem disso. Só que eu descobri. Eu não só descobri, como eu já captei dinheiro, gente. Na pandemia foi a época que eu mais cresci. Porque eu estava pegando dinheiro. Eu consegui ajudar alunos que, se eu não tivesse captado recurso, tinham alunos que estariam passando fome. Então a gente captou recursos para pagar os salários para os alunos. Sacou qual é a parada? Então, não é só sobre capoeira. Aliás, tudo é sobre capoeira. A plataforma não fala de outras coisas, mas é sobre crescimento, é sobre atualização constante, é sobre evolução, é sobre ter recursos para parar de mendigar dentro da capoeira, para parar de passar raiva, para parar de se decepcionar com a capoeira. É sobre ter recursos. Você escrever um projeto para ter recursos para dar 50 calças para os seus alunos. Você escrever um projeto para ter recursos para comprar 5 trios de berimbau, o melhor berimbau que você quer, o melhor atabaque que você vê no mercado, o melhor pandeiro. Isso seria bom para você? Como que vocês acham que eu tenho esses instrumentos aqui atrás? O melhor atabaque. Olha só essa capa de couro aqui, vocês acham que custa quanto para fazer uma capa de couro essa? Vocês acham que custa quanto um atabaque desse? É tudo coisa de primeira linha, do bom e do melhor. Só de atabaque desses aí eu tenho 6. Do melhor atabaque. Sacou qual é a parada? Só de trios de berimbau eu tenho mais de 50 trios.
Hoje eu não faço mais berimbau, eu já confeccionei, hoje eu não faço mais. Como que eu consigo tudo isso? Através de recursos da lei de incentivo. Imagina todo ano você fazer um evento e todo ano você poder comprar 3, 4 trios de berimbaus, zero bala, sem tirar um centavo do seu bolso, só com recursos captados. Dentro da plataforma você vai aprender a fazer isso. Beleza? Então, na quinta-feira, vocês não podem perder a aula de quinta-feira, que é onde eu vou te entregar o caminho para você começar a escrever os projetos, o caminho para você começar a atualizar todo o seu conteúdo, o caminho para você começar a atualizar as suas aulas de capoeira. Ó, ontem e hoje foi só a faísca. Imagina só, se eu estou entregando esse conteúdo gratuito dessa maneira para vocês. Vocês já pararam para pensar como que é a minha plataforma? Se eu estou entregando esse conteúdo gratuito para vocês, imagina o conteúdo que tem dentro de uma plataforma. E eu vou falar como que vocês vão poder pegar esse conteúdo na quinta-feira. Fechou, gente? Vamos fazer o seguinte. Ó, live do general, nós tem que dar print. Dá um print aí. Marca eu aí nos stories. Que eu vou compartilhar e vocês vão ganhar seguidores. Alguém quer entrar aí ao vivo para fazer uma pergunta para mim? Deixa eu ver. Wagner. Alguém gostaria de entrar ao vivo? Eu chamo vocês ao vivo aqui para responder perguntas. Manda aí. Quem gostaria? Quem gostaria de entrar para fazer uma pergunta para mim? Escreve da onde você é, escreve assim, ó. Eu só vou responder perguntas de quem dá aula de capoeira, tá? Escreve assim, eu sou professor, eu dou aula de capoeira, sou de tal estado, eu tenho uma pergunta para fazer. Escreve aí. Aí eu te chamo aqui. Vamos ver. Se vocês não quiserem também não tem nada de errado, tá tudo certo. Aluno iniciante pode comprar o curso. Olha, o problema é que se um aluno iniciante entra na plataforma, o professor desse aluno vai ter um problema muito sério. Melhor não, moça. O professor do aluno vai ter um problema muito sério porque na plataforma ela está muito simplificada. Então você vai aprender muita coisa. E você vai começar a questionar seu professor. Se ele não souber sobre a capoeira contemporânea, sobre como melhorar os golpes, como melhorar o jogo, você vai gerar um problema dentro da sua sala de aula. Melhor aluno não entrar, não. Deixar só para quem dá aula, senão vai gerar um problema muito sério na sua sala de aula. Pode ser que você abandone, dependendo do trabalho, é bem provável que você até abandone o professor. Então, porque eu sei do conteúdo que tem dentro da plataforma. Tá? Quem gostaria de entrar aqui para fazer uma pergunta ao vivo para mim? Tem bastante gente aqui, hein? Show de bola. Na quinta-feira, na aula ao vivo, eu vou entregar os 2 PDFs que eu fiz para vocês hoje. Só que só vai ganhar quem tiver na aula, porque não tem como ganhar depois. Por quê que não tem como, mais feijão? Porque é na aula que eu vou ensinar como vocês vão fazer para ganhar os 2 PDFs da aula de hoje. Fechou? Fechou, gente? Alguém gostaria de entrar para fazer pergunta? Não? Tranquilos? Então nos vemos na quinta-feira. Um beijo. Vocês são amados, moços. Moças, vocês são amados. Vocês são amados. Bota pressão aí. Tamo junto. Não largo nenhum de vocês para trás. Não largo nenhum de vocês para trás. Vocês são amados. É nóis. Até quinta-feira, 20 horas.